Boa tarde aos moçambicanos, bom dia aos brasileiros e todos que estão ouvindo a transmissão também online, gravada, essa transmissão que acontece sempre aos sábados, da psicanálise, sempre casos, sempre análises de pensamentos, de ideias, agora chegando o Timóteo aqui, o nosso colega, que vai ser um dos que vai transmitir também hoje o anotações originais sobre um caso de neurose obsessiva, o caso Homem dos Ratos. É um caso muito interessante que a gente vai poder conversando nessas duas próximas horas. Eu não sei se tem quem começa, a gente pode também conversar com talvez o Timóteo, né? Enfim, somos eu, Leonardo, psicanalista. Eu sou graduanda em psicologia, tenho formação, como a gente costuma dizer aqui, né? Sempre em formação psicanalítica, mas sou estudante de psicologia. E é isso. Temos a Melânia e o Timóteo. Melânia, quer se apresentar para depois a gente começar também a falar sobre os casos? Bom dia a todos do Brasil, boa tarde aos moçambicanos. É uma honra estar aqui nesse grupo hoje. Eu já estou há algum tempo como participante, mas hoje com o privilégio de falar um pouquinho. Meu nome, então, é Melânia, todos já sabem. Estou aqui como psicanalista, né? Mas tenho aí um percurso na área hospitalar, sou formada em enfermagem e mestre em ciências da saúde em cardiologia. Primeiro eu fui lá para a fisiologia, né, para depois vir aqui para esse mundo da psicanálise, onde eu me encontrei e encontrei bastante satisfação e desejos, que foi o presente maior. E é isso. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o Homem dos Ratos. É isso aí, Melânia. E o Timóteo, tá por aí, Timóteo? Boa tarde. Boa tarde. Consegue me ouvir? Sim. Muito bem. Ok. Timóteo Rocha, sou psicólogo formado em psicologia social e comunitária e psicanalista em percurso. Eu digo sempre em percurso porque a profissão de psicanálise ou de psicanalista sempre tem de ser é contínuo, não é? A formação sempre é continuada, não existe um estágio que podemos considerar já um limite máximo de um psicanalista. Então, sempre esta abordagem de dizer sempre sou psicanalista em percurso. E durante 2 horas vamos começar, vamos falar um pouco sobre o Homem dos Ratos, um caso que Freud levou muito tempo, não é, para entender este caso, um caso que vem depois do caso uh, o caso Dora, Elvia, Ania e até breve, até breve. Talvez a gente já possa iniciar já falando, acho que o Timóteo seria o primeiro a falar, você mesmo já começou um breve início do que é o caso, um caso tão extenso que Freud, quando foi apresentar em uma das ocasiões, levou 5 horas apresentando, enfim, tem muito tema para falar e a gente tenta condensar um pouquinho para nessas 2 horas falar de uma forma breve e com a intenção de que quem está assistindo possa ler e possa se aprofundar, conhecer um pouco mais, porque, como o Timóteo disse, não se esgota com uma aula, com uma análise ou com uma conversa. Essa transmissão da psicanálise, o estudo da psicanálise, transcende esse tempo de uma
percepção de uma observação. Enfim, se você quiser iniciar, pode iniciar, Timóteo. Você está conseguindo ouvir a gente, Timóteo? Tá dando certo? Bom dia. Olá, bom dia. Pode começar, Timóteo, quando você quiser, viu? Pode começar. Talvez a gente tenha que inverter um pouco a ordem. Eu acho que a conexão do Timóteo não está muito boa. Aí a gente começa falando um pouquinho, ele entra depois, vamos ver se ele consegue restabelecer. E a gente pensa se... Estão ouvindo o som lá, o Timóteo chegando? Quer ir então, Melânia? Oi, pode ser. Pode ser. Então vamos conversando, e aí se apresenta um pouquinho do início, intercala com o Timóteo, e quando ele voltar, e vamos conversando. Tá. Então vamos lá. Homem dos Ratos. Freud, ele escreve, né, ele faz as anotações desse caso clínico que ele atendeu, 10 anos de transcorrido da própria experiência, predominantemente em casos de histeria. Então, ele vem, né, com o Homem dos Ratos, inaugurando a descrição sobre a neurose obsessiva. E esse caso foi o único apresentado no Congresso de 1908. Então, ele fez esse atendimento em 1907 e apresentou o caso no primeiro congresso, na época ainda junto com Jung, em 1908, em Salzburgo. Por favor, Leonardo, me corrija se eu estiver invertendo ordens. Mas o caso foi enfatizado principalmente na questão do inconsciente, quando Freud descreve o inconsciente como dinâmico e atemporal. E fala também, nesse primeiro congresso, da importância da associação livre, o que é muito difícil no neurótico obsessivo. Quem já atende em clínica sabe o quanto o neurótico tem dificuldade em discursar livremente, né? Então, voltando aqui para o caso em si, trata-se de um caso de Ernest Lanzer, que foi usado o pseudônimo de Homem dos Ratos para preservar a identidade dele. Hoje a gente sabe que é Ernest Lanzer. Ele é um indivíduo, né, que chega ao consultório de Freud aos 29 anos, com uma história de formação em direito, que demorou 9 anos para acontecer. Então, ele chega prestes a prestar a prova da ordem e, além disso, na época, ele tinha lá um percurso como reservista do Exército. Então, ele tinha essas duas questões.
Quando ele chega no consultório de Freud, ele havia passado por uma experiência no campo do exército. Ele começa falando da experiência que ele teve. Pessoal, está passando um carro de som bem na minha janela. Ô, Melanie, aproveitar que está passando um carro de som na sua janela, sem querer te interromper, interrompendo um pouquinho, o Timóteo voltou, talvez ele consiga dar essa apresentação também inicial, como a gente tinha conversado, você dá um adendo, vamos ver se a conexão dele está boa, para a gente não perder essa participação dele também. Claro. Então, a gente consegue fazer esse bate-bola. Timóteo, tá dando certo? Eu acho que a conexão dele não tá conseguindo, Timóteo. Ô, Timóteo, tenta sem vídeo, talvez. Não, a gente não tá conseguindo te ouvir. Não, a conexão dele certamente não está boa ainda. Desculpa, Milane, te interromper, mas podemos seguir aí para a gente conseguir o caso. Timóteo volta daqui a pouco, então, se der tudo certo. Tá bom, tá bom. Bom, como eu estava falando, Lanzer chega ao consultório de Freud depois de uma experiência que ele havia passado no campo lá no acampamento do exército junto ao capitão. Nessa experiência, ele conversando com o capitão, ele ouve uma história de tortura. E essa história, ele já ficou receoso em ouvir quando ele viu que se tratava de um caso de tortura, mas o capitão insistiu em contar. Nesse caso, existia aí algumas torturas que eram usadas em campos mesmo do exército, e nesse caso era a pessoa em si era colocada deitada de costas e um balde era colocado na região das nádegas e o fundo desse balde era aquecido e ratos eram colocados dentro do balde. E nessa cena, os ratos, enlouquecidos pelo calor, só teriam um caminho, que era a região do ânus, para poder sair dessa condição irritante, né, desse calor dentro do balde. Bom, ele assombrado com essa descrição do capitão, ele já está lá numa situação bastante incômoda nessa concentração, nesse acampamento do exército, quando o capitão chega falando para ele de uma encomenda que chegou para ele via correio, que era um óculos que ele havia encomendado. E o capitão entrega para ele falando que quem havia pago essa encomenda, esse óculos, havia sido o Tenente A, que ele deveria pagar ao Tenente A esse óculos. Lanzer fica bastante incomodado e começa a querer procurar o Tenente A, encontra o Tenente A. O Tenente A informa que quem pagou de fato a encomenda foi o Tenente B, e aí ele fica confuso, porque o capitão, aquele que contou a história de tortura, havia mandado ele pagar o Tenente A. E ele fica enlouquecido e confuso, sem saber como vai fazer para pagar o Tenente A. E vai atrás do Tenente B para poder conversar com o Tenente B a fim de trazer ali o pagamento para o Tenente A, para ele conseguir entregar o dinheiro para o Tenente B, para o Tenente A, desculpe. Então, na cabeça aí do nosso Lanzer, faz-se uma confusão, né? Uma contradição,
muito grande, porque ele quer pagar o tenente a mando do capitão, aquele que havia contado a história de tortura, porque nos pensamentos obsessivos do Lanzer, algo de muito ruim podia acontecer ao pai dele e à sua amada, né? Ele tinha lá uma paixão pela Gisela e ele falava, né, nos seus pensamentos que essa tortura contada pelo capitão poderia acontecer com a amada dele e com o pai. O mais interessante é que o pai dele já havia morrido. O pai dele já era falecido. E ele chega contando essa história para o Freud, quando ele, né, conta, ele intercala esses pensamentos obsessivos, achando que algo pode acontecer ao pai, com verbos no presente e no passado, sem contar ao Freud que o pai havia falecido já. E numa contradição, falando num verbo no passado, né, sobre o pai, Freud percebe, né, essa contradição, e Lanzer, no final, conta que o pai já havia falecido. E Freud, né, chocado com a informação, diz a ele o que poderia acontecer de tão ruim ao pai, né, se ele já estava morto. Nada poderia acontecer a esse pai. E ele insiste que sim, que poderia sim acontecer algo de muito ruim ao pai e à sua amada. E aí, nessa dinâmica, né, de tentar pagar ao tenente A o óculos que ele havia recebido, né, das mãos do capitão que havia contado a história de tortura, ele fica ali naquela situação de buscar o tenente A e tentar resgatar esse pagamento diretamente nas mãos do tenente A. Ele conta que ele foi atrás do tenente B na estação, porque o tenente B havia embarcado para Viena. E ele vai até a estação, o tenente B já havia embarcado, ele embarca no trem para Viena, e no meio da viagem ele começa a conversar, né, com os próprios pensamentos e diz a ele que mesmo que não faz sentido ele correr atrás do tenente B e pega o trem de volta para o lugar onde é o acampamento do exército. E voltando, ele vem um pensamento obsessivo novamente que ele precisa pagar o tenente A, e para conseguir ele precisa correr atrás do tenente B, e ele pega de novo o trem rumo a Viena para ir atrás do tenente B. Nesse conflito interno, ele lembra que tem um amigo em Viena, e aí ele vai ao encontro desse amigo para falar sobre esses pensamentos, essa obsessão, e esse amigo, ouvindo a história, quando ele chega a Viena e finalmente consegue encontrar o amigo e contar dessa história, esse amigo percebe que ele precisa de ajuda e vai com ele até ao correio, né, onde realmente foi entregue a encomenda. Então, assim, o que aconteceu com a encomenda foi que a pessoa do correio, ela confiou, né, a encomenda ao tenente B e ao tenente A, né, claro, esperando pelo pagamento. E aí isso foi falado, inclusive, né, quem vai ler o caso depois vai ver que isso foi falado no campo de concentração, né, no campo lá no acampamento do exército, foi falado para ele, mas ele passou por cima dessa informação devido aos pensamentos obsessivos. E aí esse amigo vai até o correio e finalmente paga as 3,80 coroas da encomenda do óculos e leva o Lanzer até o consultório do Freud. E aí, você quer dar sequência, Leonardo?
Não, vamos conversando, vamos ver se o Timóteo acho que já não está aqui. Mas é interessante, Melânia, porque a gente se conta e eu ouvindo aqui, eu tenho a mesma impressão que a gente tem quando lê esse caso. Ah, mas peraí, Tenente A e depois vai e paga o Tenente B e volta, parece uma coisa muito confusa e de fato é. Até Freud teve essa confusão, ele precisou de algumas sessões, né, para poder entender que o Ernest Landser estava dizendo, porque foi muito difícil ele entender a coerência dessa, desses fatos e muitos outros episódios também que aconteceram, né? E o conteúdo também, porque o Lancer, ele muitas vezes até levanta do divã, né, para falar, isso me incomoda muito, eu não consigo falar disso e tudo mais. Mesmo que Freud tenha começado falando para ele que a associação livre é você falar de tudo que te incomoda e falar livremente, mesmo que seja imoral, ilegal e tudo mais. E e aí é interessante esse ponto do pai que já está morto, né? E ele ainda acha que o pai pode ser de alguma forma penalizado. Aí ele, em resposta, como um bom neurótico obsessivo, ele vai em cima daquilo, fazer um outro pensamento, vai jogar uma outra ideia que o pai está morto, mas ele ainda pode ser castigado. Ainda é um castigo no, além do túmulo, eu não lembro a terminologia assim certinho, mas aí Paulo aí vai lembrar pra gente. Mas aí, essa não é a única, né? A única obsessão dele. Então ele tem várias. Ele vai começar lá aos 6 anos, achando que os pais dele ouviam o que ele estava pensando. Ele tinha pensamentos com masturbação, com pessoas nuas. Então ele já aos 6, primeiro que ele tem essa amnésia, né? Até os 6, ele não se lembra das coisas até os 6 anos. Aí tem episódio de morte da irmã dele, tem a parte que ele tá na cama com os pais e ele faz um xixi na cama, o pai tira ele da cama, aquilo para ele também é pesado. Tem a parte que ele morde as pessoas e aí isso vai, ele leva uma surra, né, nesse dia, e aí depois ele vai voltar com isso, sendo o próprio rato que ele se vê nesse próprio rato que também morde as pessoas, morde nessa própria tortura. Depois tem também um episódio onde ele visita o túmulo do pai dele, e ele vê um bicho grande, ele já fala que aquele bicho, já pensa, né, que aquele bicho é um rato, e ele começa a imaginar que o rato já se alimentou do pai dele. Então, assim, coisas que ele mesmo vai alimentando para ele, e aí ele vem com essas ideias que são meio que para matar aquela ideia anterior sem conseguir realmente matar aquela ideia anterior. Então ele fala, se eu pagar o tenente A, não, ele fala, eu preciso pagar o tenente A, mas se eu pagar, vai acontecer essa tortura com quem eu amo, que era o pai e a Gisela, né, a dama dele. E aí ele fica nessa dualidade. E agora, eu pago ou eu não pago? Já que aí depois Freud vai fazer toda essa ligação das palavras que ele usava e tudo mais. Fala aí, Gato. Então, aí é a questão de muitos pensamentos obsessivos, que ele faz juramentos, e se esses juramentos não forem cumpridos, aí tudo de ruim pode acontecer e começam diversos problemas, e ele, nesses pontos, vai tentando conversar com Freud para conseguir entender quais são e como são esses pensamentos, de que forma lidar com eles. Parece que o Timóteo retornou. Será que está funcionando agora a conexão dele? Olá, Leonardo. Ô, Timóteo, Aê! Timóteo, a Ah, gente fez uma breve apresentaçãozinha, mas eu acho que você pode já. complementar e falar um pouquinho do que você gostaria de falar no início. Enfim, Bom, eu vou falar mais sobre a infância do
deste homem dos ratos, não é? Como dizia a Melania Borges, que a identidade do homem dos ratos foi revelada e acabamos conhecendo que ele chama-se Ernest Lázaro, não é? E eu vou falar um pouco da infância do Ernest Lázaro, que é conhecido como homem dos ratos, não é? Bom, aos 7 anos, não é? Entre 6 e 7 anos, numa época em que na casa já do homem dos ratos, na altura, tinha lá uma governanta. Para cá, para Moçambique, governanta nós chamamos de, geralmente, babá, uma babá ou uma empregada doméstica, não é? Cuja essa empregada doméstica era responsável de levar a criança, o homem dos ratos, o Lázaro, para a cama. Então, como é habitual, as crianças, quando chega aquela hora de dormir, são acompanhadas para a cama, e sempre que esta governante, esta empregada acompanhava a criança para a cama, deixava que a criança tocasse os seus seios, deixava que a criança tocasse o seu corpo. Isto criava uma certa excitação na criança, uma excitação que não era da fase dele, não é? E de um outro lado, era uma empregada que fazia coisas sem consentimento, sem conhecimento dos pais da criança. E o Lázaro foi, quer dizer, cresceu tendo esta excitação, tendo esse desejo que foi proporcionada pela governanta. E em algum momento criava certas obsessões, não é? Foi crescendo e os pais tiveram que despedir esta governanta e esta empregada doméstica, neste caso, que cuidava tão bem do Ernest, não é? E depois disso, Lázaro cresceu, teve que entrar na vida, no serviço militar obrigatório, e lá no exército é quando, quer dizer, ele leva esta excitação da empregada para a sua vida, para a sua juventude, não é? Na juventude, o Ernest torna-se jurista, como dizia a Melania, não é? Torna-se jurista aos 29 anos, e que foi essa altura, foi consultar a Freud, porque sofria de obsessões múltiplas, não é? Que causavam sérias inibições. E também um fato interessante é que, após a formação, né, Lázaro formou-se em Direito. Após a sua formação, ficou muito tempo para encontrar um emprego. E como é que surge a questão do homem dos ratos, não é? Surge, então, através dessa entrada dele no Exército. Lá no Exército, havia um capitão, né, um chefe do Exército, contava uma história em que punia um soldado, ou punia um recruta com os ratos, né? Ele dizia que levava os ratos, introduzia no ânus do soldado para merecer uma punição. E aqueles ratos entravam do ânus e ficavam dentro do estômago. Esta é uma punição que aquele capitão achou que era relevante para alguém que viola certas normas dentro do serviço militar obrigatório, dentro do exército. E este relato que o capitão fazia, que o chefe do exército fazia, fez com que o Lázaro achasse que é uma punição ideal para seu pai e para sua mãe. Em algum momento, nós quando crescemos, existem coisas que nós não conseguimos ultrapassar durante a infância, tal coisas como essa excitação. Era uma excitação impossível. Não é? Uma criança de 6 anos ou 7 anos não poderia ter uma relação com uma empregada, né, adulta. Neste caso, podemos tratar por aí de 30
Ô, Timóteo, peraí, mutou aí o seu. Tem que clicar aí para voltar o teu microfone. Tá audível. Voltou. Voltou. Não, mutou de novo. Aí, agora voltou. Agora, tudo bem. Continuando, eu dizia que o Lázaro tinha uma forte excitação criada com esta governante, com esta empregada, e quando passou pelo exército, ouvindo aquele relato do capitão, ouvindo aquele relato da punição que foi dada a um soldado, ele ficou com aquela impressão, não é? Qual é essa impressão? Que, olha, as pessoas que fizeram mal ou que fizeram com que eu não tivesse aquela relação com aquela pessoa que fornecia ou deixava-me eu acariciar o corpo dela, deixava-me eu pegar os seus seios, então deve merecer uma tal punição. E o Lázaro leva esta punição consigo no sentido de, eu acho que punindo os meus pais, punindo a minha mãe, punindo o meu pai, com este tipo de punição, de colocar os ratos no ano deles, então seria fácil de eu conseguir ter aquilo que é De novo, cortou, Timóteo. Cortou não, é o teu microfone que tá mutado. Não, ainda tá mudo. Ainda mudo. Aí, agora já, sim, já, agora já, já. consegue me ouvir? Tudo bem. E depois do Lázaro sair do exército, é quando vai ao consultor e começa uma sessão, né, um tratamento com Freud. Né? A priori, numa primeira fase, Freud já sabia que tratava-se de uma neurose, mas uma neurose obsessiva, mas era preciso saber qual é a causa desta neurose. Né? Então, não foi fácil Freud fazer falar, né, o homem dos ratos, contar a história de como surgiu esta obsessão, não é? Como surgiu a neurose obsessiva. Então, através dessa partilha, um, no princípio, o homem dos ratos não queria contar a sua história, não queria contar a história da infância, um, achava que talvez Freud ia descobrir sozinho, mas como trabalhamos com Associação Livre, Freud, após de abandonar a hipnose, começou a trabalhar com a Associação Livre, e foi através da Associação Livre que Lázaro contou a história, e Freud percebeu que, olha, estamos perante a uma neurose obsessiva, não é? Devido a esta causa, e depois desse relato todo do homem de Gerardo contar a sua história, tanto da infância, da juventude, assim como do exército, então Freud definiu aquilo que era o objetivo da sessão, neste caso, que era eliminar os sintomas desta neurose, não é? O objetivo de toda a sessão do Homem dos Ratos, dito pelo Freud, era de eliminar os sintomas dessa neurose obsessiva. Né? Uma neurose obsessiva que teve primeiro início na infância, através de uma empregada que admitia, que permitia que a criança de 6 anos, no caso de Lanzer, acariciasse os seus seios, pegasse o seu corpo e em algum momento criasse uma certa excitação numa criança. Então, esta excitação, esta obsessão, a criança levou consigo até a juventude, até o exército,
e criou certo conflito dentro de si, porque depois de formar-se, não conseguia encontrar um emprego. Então, a dada altura, há momentos que nós carregamos traços, carregamos conflitos na infância que não conseguimos resolver. Cá, particularmente no nosso contexto, há vários casos que acontecem, não é? E que nós, às vezes, por ser africano, conotamos logo com os ancestrais, não é? Quando algo não dá certo na vida adulta, nós sempre conectamos com ancestrais. Olha, talvez tens que visitar a origem dos seus pais para perceber. Tu já te formaste, então por que não consegues encontrar um emprego? Ou se encontras um emprego, por que não consegues ficar no emprego, não é? Trabalhar por muito tempo. Isto, para nós, para moçambicanos, é uma realidade. Este caso traz-nos uma realidade, porque para nós é difícil alguém formar-se e não conseguir um emprego. Então, aprofundando este caso, como vamos ver a seguir, mais a seguir com Leonardo e Silvia, vamos perceber que às vezes não tem nada a ver com o contexto que nós estamos, não é? Tanto contexto brasileiro, contexto angolano, assim como moçambicano, uma pessoa formada pode sim enfrentar dificuldades de encontrar um emprego, mas para tal é preciso sabermos como é que ocorre esta formação, quais são os impasses que nós estamos a ter, as dificuldades que estamos a ter para encontrar um certo emprego. O Lázaro teve essa oportunidade de ser atendido pelo Freud e teve este problema, foi identificado o problema, não é? Trabalharam juntos para eliminar esses sintomas da neurose obsessiva e mais adiante o desenvolvimento do caso vamos ver com Leonardo e termino aqui. A Melânia pode acrescentar aquilo que não pude falar. Eu trouxe um pouco da infância e a passagem do exército, no caso do Homem dos Ratos. Legal, legal, Timóteo. Bastante coisa para falar, realmente. Tem bastante coisa, né, Melania? E outros pensamentos obsessivos. É interessante a gente frisar que as ideias obsessivas são formas de lidar com conflitos psíquicos na tentativa de se proteger de angústias, então, que seriam provocadas se tivéssemos consciências desses desejos e desses impulsos proibidos. Vão se formando muitas ideias, muitos pensamentos obsessivos, incontroláveis, enfim, que se externalizaram, se expressaram de várias formas, né, Melania? Você lembra de outros eventos que a gente pode citar aqui? Claro, claro. Esse caso, como a gente conversou, ele é extenso, né, Leonardo? Freud levou 5 horas, né, para contar. Eu vou pegar o gancho do Timóteo para trazer um detalhe dessa infância, né? Que num desses momentos de grande excitação, o Lanzer sai do quarto lá que ele está com a governanta e vai até o quarto dos pais. O pai, percebendo, né, um volume lá na região genital, traz aí o Lanzer para perto e começa a falar com ele, olha, pensa em outra coisa, porque o pai percebeu a excitação. E aí tentou distrair o Lanzer com outras coisas. E na cabecinha infantil do Lanzer, ele entendeu que o pai sabia o que ele estava pensando, sabia o que ele tinha feito, né? Então vem aquela questão do pai sabe o que eu estou pensando, né? E ele traz isso, né, para as sessões com Freud. Um detalhe também das sessões é que o paciente, na época, ele ficava alojado perto do consultório de Freud e as sessões eram diárias. Então, imagina, né? Então, tem lá um relato no caso que ele tratou o Lanzer por 10 meses. Imagina, 10 meses, meses todos os dias,
né? Tratamento intensivo, né? E quando, né, outro detalhe também que o Timóteo comentou muito bem sobre o campo de concentração, eu estou chamando de campo de concentração, mas era um acampamento do exército, né? Então eu estou tendo aí algum ato falho. Mas quando ele conta a história da tortura para o Freud, ele tem ali, o Freud percebe o horror estampado no rosto do Lanzer, alternado com alguma coisa de prazer, alguma coisa prazerosa, de pensar que aquele castigo podia ser aplicado ao pai e à amada. Para ele, tem ali uma coisa que o neurótico tem muito, que é a questão do binarismo, né? De pensar ali, ao mesmo tempo, no amor e no ódio. No caso do Lanzer, era bem isso, era bem forte isso, de amar a esse pai. Ele afirmava a todo momento o quanto ele amava esse pai e o quanto, né, e os pensamentos obsessivos traziam a informação do quanto ele odiava esse pai, né? E esse sentimento era extensivo a amar, né? Outra percepção de Freud é que algumas palavras se repetiam, né, durante as sessões. E essas palavras, dentre essas palavras, aparecia muito a ligação com ratos, né? Já na primeira sessão, quando o Freud combinou o valor, né, ele pergunta quanto ia ficar o valor das sessões, Freud fala que poderia ser pago por mês e ficaria 70 florins, que eram da época, né, a moeda. E aí ele fala assim, sim, 70 ratos. Aí Freud falou assim, mas 70 ratos? Tudo que é dinheiro eu conto em ratos, né, por ratos. E aí Freud começa a perceber que a palavra ratos aparece em vários momentos, né? Aparece nessa questão do dinheiro, né? Dinheiro é outra coisa que aparece muito, principalmente na questão neurótica, né? Freud faz uma relação dessa obsessão com o dinheiro com a fase anal, né? A fase de desenvolvimento anal, que é a fase de controle. E voltando, né, para mais detalhes sobre a palavra ratos, quando ele fala de casamento com a Gisela, né, que é a dama pela qual ele está apaixonado, ele fala dessa coisa proibida também pelo pai. O pai não gostaria que ele se casasse com a Gisela, que era uma prima dele, pobre. O pai queria que ele se casasse com uma outra pessoa que tinha dinheiro. E casamento, em alemão, eu não tenho conhecimento, por favor, se alguém tiver, né? Casamento tem alguma parte da palavra que é raten, que aí traz essa coisa dos ratos nesse contexto novamente. Outra história do Homem dos Ratos é em sua relação com a Gisela, aparecia de vez em quando um primo chamado Richard. E o Richard, né, o apelido do Richard era Dick, de gordo, né? A palavra Dick era o apelido do Richard, e Lanzer se considerava gordo. E na cabeça dele, ele fez uma manobra, né? Freud chamava de manobra neurótica, de que a Gisela não ia querer ele porque ele era gordo. E nos pensamentos dele, ele pensou em subir numa montanha lá alta e pular para ele ficar doente, para ele adoecer, ser internado e emagrecer. Para aí sim a Gisela gostar dele, passar a gostar dele. Outro caso muito, né, ele conta muito interessante é de um episódio que ele aguarda a Gisela e a Gisela vem de carruagem com o primo, acompanhada pelo primo, e ele senta para esperar e observa uma pedra no meio da estrada por onde vai passar a carruagem.
E aí ele, na manobra neurótica, pensa, nossa, se a carruagem passar aqui, vai acontecer um acidente, vai morrer todo mundo, uma tragédia. Então ele vai lá e pega a pedra, tira a pedra. E aí, na manobra neurótica, nossa, que bobagem a minha. Vou lá, vou colocar a pedra de novo. Aí ele coloca a pedra. E aí, na manobra neurótica, novamente, nossa, agora eu coloquei uma pedra, eu estou tendo a intenção de matar a Gisela e o prima. Nossa, tira a pedra. E aí ele fica, põe e tira a pedra. Nessa obsessão, né, a gente pode puxar uma teoria de Freud, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é uma sequela da neurose obsessiva grave. E aí, abrindo um parênteses, se me permitam, eu tenho uma paciente, eu atendo na clínica, uma paciente de 76 anos que vem encaminhada pelo médico com uma história de toque gravíssimo. O toque, ele proíbe a funcionabilidade do indivíduo. Então, nessa brincadeira, né, do Lanzer de põe e tira a pedra, ele ficava muito tempo. Ele perdia muita coisa na vida, né? O Timóteo até falou da questão do emprego, da demora em se formar, né, Timóteo? Ele demorou 9 anos para se formar. Por que será? Porque ele ficava nessa coisa obsessiva, dos pensamentos obsessivos, repetitivos, que é a coisa grave da neurose. O sujeito, ele perde tempo com esses pensamentos, né? A neurose é uma doença dos pensamentos e acaba se boicotando, né, nas questões funcionais da vida. Essa minha paciente, ela demora 3 horas num ritual de limpar a boca antes de dormir. 3 horas. É muito tempo, né? E quando ela vai para a cama, ela não consegue dormir e aí ela fica fazendo contagem. O tempo inteiro ela tem ali uma obsessão com números. Ela acha que ela tem que fazer conta e ela não sabe como tem uma hora que o cérebro dela se satisfaz. Ela conta para mim dessa forma. Tem uma hora que a minha cabeça fica em paz, que eu me satisfaço com os números. E aí eu consigo dormir. Então ela demora mais ou menos 5 horas para dormir, só com o ritual obsessivo compulsivo. E aí eu passo a palavra para vocês. E é interessante os episódios Ah, dentro dessa. Pode falar, Timóteo. Silvia, ok. Muito interessante. Quero conectar um pouco a fala da Melania, não é? Sobre esta paragem. No início, na apresentação, eu disse que era psicanalista em percurso, né? Porque a formação em psicanálise é de forma continuada, não é? É isto que pessoas com essa neurose obsessiva, eles já estão limitados no tempo, não é? Dificilmente progride. Ou eu tenho também um caso que estou a atender agora, de um indivíduo que geralmente para ele já está em 2020 até hoje. Nós estamos em 2023, mas para ele está em 2020 e faz toda a sua atividade é sempre repetitiva. É normal ele limpar o quarto por volta, um dia inteiro pode limpar o quarto 10 vezes, não é? Porque ele diz que não, a minha entrada, quando ele sai, aliás, sai do quarto para a sala e entra novamente, diz que não, talvez passou aqui alguma coisa e sujou, tem que voltar a limpar. Então, o que acontece? Essa neurose obsessiva, em algum momento, que nos transtornos psiquiátricos chamamos de transtorno obsessivo compulsivo ou TOC, limita o paciente, limita o sujeito a parar no tempo, não é? Queria acrescentar isto, Silvia, podes. É interessante, uma coisa que a gente ainda não falou, que esse é o único caso de Freud que ele guardou as notas.
Então, assim, as notas, as observações é o que ele publicou, né? E as notas dele, que é o segundo capítulo, vamos falar assim, desse caso, são as notas de Freud mesmo, com as abreviações dele, toda a poesia dele também, que era demais, né? E aí, ele, dentro voltando nas neuroses dele, nessa demora que ele teve em se formar, ele teve ali muitos pensamentos obsessivos. E aí, o que ele pensava? A Gisela, ele estava lá com a Gisela e ele tinha provas para fazer. E a Gisela, a avó dela, acabou ficando doente e ela vai para a casa da avó para cuidar da avó. E ele já começa a ter ódio dessa avó e ele fala para Freud que ele teve vontade de matar ela para ter a amada dele de volta. Só que aí ele começa, mas eu vou ter que ir para o lugar onde ela tá e matar ela. E ele tinha essas coisas com esse desejo, esse anseio de matar, de se matar. Ele fala várias vezes de suicídio. Ele fala de suicídio quando ele pensa no pai dele, ele pensa de se suicidar em cima da sepultura do pai, ele pensa algumas vezes de se matar com uma navalha, e aí, ao mesmo tempo, ele joga essa ideia de, mas eu tenho que me matar e tem que ser agora. Mas não, eu não posso fazer, é sempre contraditório. O negócio é que é sempre contraditório, ele sempre cai nessa coisa de faço ou não faço. E sempre que ele pensa assim, mas e se chegar uma ordem? E se chegar uma ordem que ele próprio se dá? Olha que interessante que é esse movimento do pensamento. E se chegar uma ordem? Mas ele mesmo sabe que ele, um momento, ele vai se dar essa ordem como um obsessivo, ele vai se dar. Então ele já estava antecipando que ele teria esse sofrimento. E aí ele, nesse jogo de ficar com raiva da avó que está doente, com vontade de ver a Gisela, ele acaba demorando muito tempo para conseguir terminar a faculdade dele. Não só isso, aconteceu muitas outras obsessões nesse período. Tem o período da masturbação, que é uma das anotações de Freud, que ele diz que esses pensamentos com essas mulheres nuas já começou dos 4 aos 5 anos. E aí seguiu até a vida adulta. E aí é interessante que, como a Melanie disse no começo, Freud vinha desse caso de histeria da Dora, né? E aí ele vai fazer essa comparação com da histeria com a neurose. E tem esse ponto interessante, que é só isso que eu vou falar, depois o Leonardo continua, que a neurose, ela vem de acontecimentos sexuais, assim, de contato sexual da infância, e não como é a histeria, que são essa vida sexual atual. Então, sempre o neurótico, ele vai ter esse ponto da sexualidade, do aprendizado da sexualidade na infância. E ele tem o Lancer, ele tem esse vínculo, né, com as governantas. Ele, em um momento, ele visita um clube, acho que é um clube, e ele vê uma menina muito bonita. E aí ele tem o desejo de ter uma irmã igual àquela menina, para ele ver aquela menina, que seria uma irmã, nua, assim como ele via as irmãs dele, assim como ele via a governanta, a irmã, na verdade, né? E ele chegava a espiar a governanta. Tinha uma delas tinha abscessos nas nádegas e ela espremia durante a noite e ele se escondia ali para conseguir ver aquela situação. E depois ele não consegue se desvincular disso. Ele fica, toda vez que ele vê uma coisa linda, uma imagem maravilhosa, ou uma coisa que ele fica satisfeito, tem um episódio que ele vê um guarda chamando a atenção de uma pessoa que estava tocando no centro da cidade. Ele acha aquilo lindo e ele se masturba pensando naquilo. Então, pensando naquela situação da pessoa sendo repreendida ali, vamos falar. E aí ele viu
pessoa bonita, viu uma situação bonita e ele pensava sempre na masturbação. Então, masturbação é uma coisa que aparece bastante nas notas de Freud. O livro está aí, a Helena disponibilizou, né? Não sei se todo mundo recebeu, mas leiam essas notas, são maravilhosas. São maravilhosas. Freud, né? Maravilhoso escrevendo. Ô, Silvia, não sei, a Helena eu acho que pode confirmar isso, mas parece que essas notas, essas anotações de Freud estão no museu dele. Ah, pode ser É, mesmo. O que tem eu, uma. o que eu li aqui nesse livro é que foi uma brasileira que fez talvez a Marcilene vai saber contar isso pra gente, mas foi uma brasileira que fez todo esse apanhado das notas, porque antes já tinha sido publicado, mas só umas partes. E aí essa brasileira faz todo esse apanhado das notas e vem nesse livro, querido, que a gente está Complemento, usando das histórias clínicas. desculpe, Silvia. Mas só pegando o gancho da menina que ele viu e se apaixonou lá aos 12 anos, ainda tem a história, tem mais coisa dessa menina que ele começa a pensar nessa menina e a menina não dá a menor bola para ele, né? E aí ele começa a pensar, o que será que eu posso fazer para ela me dar bola? Será que se acontecer uma tragédia na minha vida? E aí ele pensa, né? Se meu pai morrer, ela vai ficar com pena de mim e vai se aproximar. Então, assim, lembrando que na cabecinha dele, infantil, né, que é o do neurótico, o pai lia os pensamentos. Então, o pai sabia que ele tinha esses pensamentos. Aí vinha a angústia e a vontade de se matar, né? Porque, afinal de contas, o pai sabia o que ele estava pensando. Outra vez que ele teve também esse pensamento foi lá aos 20 anos, né? 6 meses antes do pai falecer, realmente falecer, né? Teve essa história do pai, 6 meses antes dele querendo casar com a Gisela, né? E o pai contra esse casamento, ele deseja a morte do pai. E 6 meses depois o pai realmente é internado por enfisema pulmonar, e aí ele fica grave no hospital, e ele conversando com o médico um dia à noite, o médico fala para ele, né, ele pergunta para o médico, mas quando que ele vai sair disso? Quando que ele vai melhorar? O médico fala para ele, ó, amanhã ele vai estar em paz, amanhã ele se livra Peraí. E aí ele vai para casa, o médico fala para o Lancer, vai para casa descansar, né? Amanhã ele vai estar livre, ele vai estar melhor, ele vai estar em paz. E aí ele vai para casa e logo ele é informado que o pai faleceu. E aí ele acha que esse pensamento de 6 meses atrás matou o pai e ele se sente culpado por não estar lá na hora da morte do pai. Né? Imagina quanta culpa, quanta angústia dessa pessoa, né? Para poder lidar com toda essa situação. Além de tudo, o luto pelo pai. Né? Então, quando ele conta toda essa história, né, todas essas histórias para Freud, Freud vai fazendo essas ligações, porque todas as histórias têm uma ligação em comum, que é esse desejo da morte do pai. E quando ele fala pro Lancer, olha, esse medo desses pensamentos que você tem, essa angústia, isso é desejo. Ele fica chocado, né? Eu comentei até com a Silvia que isso me levou, né? Fez com que eu mudasse um manejo de um paciente, que é falar para ele que o medo é muito próximo do desejo. E isso mudou a direção do tratamento. E Lanzer também. Então, ele chega na sessão seguinte chocado com aquela informação, mas interessado em saber mais sobre aquilo. E isso dá sequência, né, no desvelamento de tantos pensamentos. Não sei se vocês querem finalizar, mas ele né, no final, ele liga
todos esses pensamentos e faz aí uma conexão com essa relação do amor e do ódio, né? Da raiva que ele tinha do pai. E Freud fala para ele que o amor só pode se instalar a partir do momento que a raiva aparece, que é, né, a dissolução do Édipo. Tem vários pontos ainda para a gente colocar. Esse é uma situação interessante da gente lembrar e observar esses pensamentos confusos para o próprio Ernest Lanzer eram confusos, eram agoniantes, eram extenuantes. Ele tentava lidar com esses pensamentos, percebendo que não tinha nenhuma racionalidade, percebendo que não tinha nenhuma pertinência, mesmo assim eram tomados como se pensamentos externos, intrusivos entrassem e ele não pudesse lidar com isso, como, por exemplo, em um episódio que ele estava num barco com a Gisela, que é essa dama que ele era apaixonado, e batia um vento muito forte, ele dizia que ela tinha que usar um chapéu dele, então, o cavalheirismo, use o meu chapéu. E ela disse, não precisa, tá tudo bem. E ele insistindo, ela dizendo que não, e isso vai se potencializando até que ele passa quase a forçar ela a colocar esse chapéu e dali surge uma discussão e muitas outras situações, como ele relata em alguns momentos. Ele fala que uma vez ele estava numa tempestade e ele estava contando entre o relâmpago e o trovão, dava entre 40 e 50 segundos. E ele tinha que contar para ver se isso era sempre da mesma forma, se isso sempre acontecia assim. Ou, por exemplo, quando alguém conversava com ele, ele se obrigava a compreender exatamente cada sílaba que era falada, porque ele tinha muito medo que ele pudesse perder alguma coisa muito importante, um grande tesouro que fosse ali expresso, e ele não se deu conta. Então ele sempre se perguntava, mas o que foi que você disse agora? Como é que é? E tentava entender as palavras minuciosamente para que e quando eles repetiam e falavam, ele achava que era um pouco diferente do que tinha sido dito da primeira vez, e ele ficava totalmente insatisfeito com essas mudanças, ou com a própria atitude dele, com a percepção de que a coisa não acontecia como ele gostaria que fosse. E essas ideias obsessivas parecem, né, sem sentido ou imotivadas, mas podem, como Freud dizia, sempre se aprofundar, sempre ser explicados, ou não sempre, mas pelo menos na maior parte das vezes, por meio da análise da conexão com as experiências que o paciente vivia, com os eventos que ele experimentava, e, e essas reações muitas vezes hostis que ele tinha com ele próprio, contraditórias, eram elementos para que nessa análise pudesse ser extraído algumas percepções de como isso foi se construindo. Quer dizer, o evento não aconteceu a partir dos 6 anos, como ele relatava, já que ele não tinha memória dos tempos anteriores, mas foi se construindo a partir daí, a partir de alguns eventos lá atrás, de 4, 5 anos, foram sendo formados, esses que o Timóteo falou, que a Silva trouxe aqui, que a Belana também completou, e aos poucos esses elementos eram construídos, distorcidos, impulsionados e tentados, de certa forma, ser observados no todo para que pudessem enxergar, Freud pudesse enxergar a realidade que ia se construindo a partir desses movimentos. O interessante é a neurose e a vontade de melhorar. É que aí Freud vai fazer esse parágrafo. Quer falar? Não sabe, você não falou muito, manda brasa aí. Vamos lá, né? Tem algumas coisas interessantes que eu coloquei aqui, como, por exemplo, quando Freud fala do inconsciente, por mais que todos saibamos, mas é interessante frisar com as frases desse livro, que Freud dizia que o inconsciente seria o infantil, ou mais precisamente, aquela parte da pessoa que naquela época se separou dela, não acompanhou o desenvolvimento e por esse motivo foi recalcada. Então, os derivados desse inconsciente recalcado
seriam os elementos que sustentam o pensar involuntário que constitui esse sofrimento. E aí, ele, em outro momento, ele diz que assinala que nos é muito conhecido que o sofrimento trazem também certa satisfação aos pacientes, de Sim. modo que, na verdade, todos se mostram parcialmente relutantes a se tornar sadios, né? E digo-lhes para não perder de vista que um tratamento como o nosso se realiza sob contínuas resistências, é o que Freud dizia, e completava que pacientes, muitas vezes, por encontrar essa satisfação, a superação da própria resistência acaba sendo um movimento natural, porque a partir desses efeitos e dessas reações tem muitas posturas, muitos entendimentos, muitos acolhimentos, muitas vivências que são percebidas e recebidas, e a forma que a pessoa conseguiu lidar a partir disso com os símbolos, com as representações que envolvem a própria experiência de vida. Então, para desconstruir, para construir uma nova etapa, para construir a possibilidade de um novo olhar, acaba sendo um movimento que nem sempre o paciente está aberto, ou pelo menos em alguns momentos, para colocar isso de uma forma tão clara, porque ele resiste também a esses elementos. Já que ele resiste à própria obsessão, né? Ele rebate a própria obsessão. Na resolução desse caso do óculos, que ele recebe o óculos, a Melania contou que ele recebe o óculos, e aí depois ele tem que pagar o tenente A, mas não é o tenente A, é o tenente B, não é também. Ele chega nesse amigo e o amigo fala para ele, vamos simplesmente pegar essas 3,80 coroas, né? E vamos mandar para a pessoa que te mandou vamos mandar para o remetente. Porque E estava aí difícil. ele faz isso, eles Eu vão pensava no que você estava correio vendo e que ele estava faz isso. Só que aí depois ele se arrepende. Não era essa a resolução que ele queria. Ele queria uma coisa muito maior. Ele queria uma coisa que não pegasse. Ele queria abranger a todos. E antes disso ele fica imaginando se fosse todo mundo para a estação e ele daria o dinheiro para menina, para a moça do correio, ela daria para o tenente A, o tenente A daria para o tenente B. Aí ele começa, não posso aceitar, só pegar o dinheiro e colocar dentro de uma carta e mandar para o remetente. Isso não tem sentido nenhum, ele falou. E aí, o que ele faz? Ele pensa, eu vou no médico, o médico me dá um atestado de que o tenente A ele precisa pegar essa quantia de dinheiro minha para eu me sentir bem. Então, assim, essa é a luta. É uma luta, é uma resistência. Então, se eles têm resistência até se o neurótico obsessivo tem essa resistência até com ele próprio, quando ele vai contar a história dele, quando aparece esse inconsciente, a resistência está ali, existe já a resistência. Não é que ele vai aparecer, a resistência já está ali, ele já está nessa complexidade. E tô lembrando aqui, quando você fala, né, da resistência do neurótico, você está contando Meu uma Deus, fica totalmente assim, estranho. vez por outra, ele chama Freud de capitão, né? E Freud brinca com aquele ato falho, né? Eu não sou cruel como o seu capitão, né? Tanto que ele chama de capitão cruel, né? Esse capitão do caso da tortura. Eu lembro. Esse dia ele estava extremamente confuso, né? E ele Sim, estava em devaneios e tudo mais, e nesses devaneios chamava o Freud de meu capitão, né? meu capitão. E aí, o Leonardo falou da questão da infância, eu lembrei daquela questão da infância, que ele demorou muito para chegar, que é quando ele apanhou do pai, né? Quando ele mordeu um coleguinha, né, na escolinha, e aí ele chegou em casa, o pai chamou ele de rato, né? Complementando aquela história do rato, o pai chamou ele de rato e deu uma coça nele. E posterior à coça,
o pai achou um ninho de rato em casa e chamou o Lanzer para ver o que ele ia fazer com os ratos, e ele matou os ratos à paulada. Então, olha isso, né? Então, assim, o trauma, ele é fixado no segundo episódio, não é assim? Não é na primeira cena, é na segunda cena. Então, ele apanhou por isso, foi chamado de rato, e o pai espancou os ratos na presença dele. Então, olha o que eu faço com ratos, né? E isso ficou muito forte e recalcado para o Lancer, né? E olha a repercussão disso. O pai, além de tudo, usa uma frase nesse momento do espancamento que é: esse menino ou vai ser um grande homem ou vai ser um criminoso. E ele leva isso para Freud. E aí sim tem a costura desse caso lindíssimo que a gente não contou tudo, né, gente? Impossível, Tem né? muita coisa ainda A gente mais. talvez levaria 10 horas aqui lembrando, e cada um lembra de uma coisa, fala, o outro lembra de outra coisa, fala. Ficaria o dobro de Freud ali. O que você falou que era para complementar que a Melania estava falando agora? Essa questão que o pai disse que ou ele ia ser um Ah, grande homem ou ele seria um ladrão. Isso acompanha Lancer por toda a vida, ele fica muito Ah, duvidoso de fato Leonardo, ele é pessoa boa ou não, né, Timóteo? olha, nós temos 2 horas, não é? Olha que Freud precisou de mais ou menos de 5 horas para falar deste caso no Congresso, não é? Imaginemos falar do caso de Homem dos Ratos em 2 horas. Isso é impossível. O que nós vamos fazer aqui, estamos a levar pequenos detalhes, fazer perceber o qual complexo é ou qual complexo foi este caso, tal como o caso de Dora, assim como o caso Homem dos Ratos, foi um caso bastante complexo, não é? E o biógrafo de Freud, quando se fala sempre do caso Homem dos Ratos, ele sorri, não é? Emociona-se porque lembra-se do dia que Freud apresentou este caso pela primeira vez no Congresso Internacional, não é? E nós estamos a trazer este caso em 2 horas e, como a Melania estava a dizer, que não é tempo suficiente. Então, acredito que haja talvez algumas dúvidas sobre tudo que nós falamos, não é? Em poucas horas, e podemos aqui, podem deixar os vossos comentários, as vossas dúvidas, e juntos vamos debater, e para dizer que não vamos finalizar o caso, seria difícil, ou será difícil finalizar este caso em apenas 2 horas. Então, Leonardo, eu não É, sei não, se é Timóteo, possível antes mesmo, de finalizar, se é é verdade. possível resumir em 2 horas isto. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ter essa promoção para que todos tenham curiosidade a partir da nossa apresentação para estudar mais o caso. Mas posso para. só fazer um adendo? Já que a gente vai agora finalizar com essa resolução e tudo, eu queria lembrar que na primeira sessão, isso é legal também de falar, que o homem do rato, ele já chega se expondo sexualmente. Ele já chega contando, o que é muito difícil, pelo menos na minha clínica, é muito difícil a pessoa já chegar contando de sexualidade. Só que o Homem dos Ratos, ele tinha lido psicopatologia da vida cotidiana. Então, ele já estava familiarizado, e foi isso que também levou ele para a clínica de Freud, além do amigo, né, que tinha indicado, mas foi essa visão sobre a sexualidade de Freud que já aconteceu ali uma transferência, que ele Sim. já aceitou por isso. Então, assim, é E, interessante também essa parte. Pode e falar, Melanie.
Freud já tinha essa fama, né, Silvia? De ser o homem que sabia falar de sexualidade, E aí né? que se a Helena estivesse aqui, ela ia falar desse sujeito suposto Olha, saber, e olha, aí vai para o sujeito suposto poder, e aí Freud era esse grande homem que tinha as respostas e que tinha soluções e que ajudava ele e tudo mais. Interessante, Exato. fala, Timóteo. não, queria dizer uma fama que foi criticada por muitos anos, não é? Até hoje, a psicanálise é falada nos bastidores, porque por causa desta questão de sexualidade. Freud sempre falava questão de sexualidade sem tabu. Hoje em dia, quando se fala de sexualidade, a gente coloca como se fosse tabu, não podemos falar de sexualidade em determinado contexto, mas para Freud não havia barreiras quando se tratasse de sexualidade. Então, ah, é muito bom falar da sexualidade. Falar em Freud, falar da sexualidade. Então é preciso sempre, não é, frisar isto, que não tem como nós falarmos da psicanálise, falarmos de Freud e não falar da sexualidade, apesar de críticas, né, de certas pessoas, certa abordagem teóricas, criticar esta forma de Freud, a forma de Freud de falar sobre a sexualidade. Agora, isso é bem colocado, Timóteo, que a gente está no século XXI, mais de um século depois de Freud. Imagina os tabus, as resistências que ele encontrava na sua época, né, com toda a sociedade, com o conservadorismo, com os pensamentos científicos da época. Ainda assim, ele conseguiu trazer teorias completamente inovadoras, falando não só da sexualidade, mas da sexualidade infantil. E aí isso foi uma série de construir uma série de problemas, e ele resistiu e sustentou e fundamentou, e a gente está aqui hoje discutindo isso, né? Aí, para finalizar o caso, segundo as próprias palavras de Freud, mas enfim, é um caso enorme, como estamos todos dizendo, com várias características, com várias peculiaridades. E o que aconteceu, né? O que Freud fez e terminou esse caso? E ele Até porque o caso é conhecido como um caso de sucesso, né? O homem exatamente. já se curou. Esse é um ponto que eu queria falar aqui para a gente também ir além nesse sentido, porque é considerado um caso de sucesso. Freud diz o seguinte: certamente não é lícito esperar por soluções mais simples ou que recorram a outros meios para ideias obsessivas tão graves. Como com a Uhum. solução que obtivemos, foi eliminado o delírio dos ratos. De que forma? Aí ele traça um pouco algumas considerações que eu queria ler um pouco para a gente conversar sobre isso. Havia um fio que reconduzia o ocasionamento da doença nos anos de maturidade até a infância do nosso paciente. De acordo com o que sabia ou supunha, ele se encontrava em uma situação igual à do pai antes de contrair seu próprio matrimônio e pôde se identificar com o pai. Quer dizer, ele tinha várias relações que ele estabelecia também no O casamento próprio do pai pai, né? com ele. O pai, ele tinha esse grande amor, que era essa mulher pobre, e ele escolheu se casar com uma mulher rica. Então, por isso, ele exigia isso do próprio lance. Que é, Do próprio lance. que é um evento que a gente não citou, mas aconteceu também esse movimento do pai indicar um casamento e ele relutar, porque para ele não era mais importante a questão financeira, tal. Então, ainda de outra maneira, o falecido pai estava envolvido no recente adoecimento. Em sua essência, o conflito da doença era um confronto entre a vontade do pai, de efeito continuado, e sua própria inclinação ao enamoramento. Se considerarmos as comunicações que o paciente havia feito nas primeiras sessões do tratamento, não podemos refutar a conjectura de que esse confronto era muito antigo e que havia já se produzido nos anos de infância do paciente. E só agora se tornava possível entender o incompreensível processo ocorrido na formação da sua ideia obsessiva, com o auxílio, é importante a gente frisar, das teorias da sexualidade infantil, que foram
sendo estudadas por Freud e aqui fundamentadas, e do simbolismo que conhecemos também a partir da interpretação dos sonhos, e assim, com esses sonhos relatados, muitas vezes ele tinha Muitos, que a sonhos gente e nem foram entrou nisso, colocados, né? e Freud, a partir daí, pôde também Sim, perceber muitas vários sonhos o que falar, né, simbolismo. Lani? Alguns Não, só que eu nem essa então a finalização. gente vamos lembrar um sonho, então, para não ficar essa coisa meio solta, porque ele também liga esse sonho, o que para mim é interessante falar, depois vocês complementam do jeito que vocês quiserem, mas esse fator supersticioso dele com o sonho. Então ele fumava, ele pede fumo pelo correio, o fumo leva 3 semanas, atrasa, leva 3 semanas para chegar na casa dele. E no dia que chega, ele tem um sonho, ele estava com muita vontade, né? Claro, ele já tinha pedido, o óculos ele pediu, chegou no outro dia. Aí o fumo ele pede leva 3 semanas, ele estava com muita vontade. Aí ele acaba sonhando que o fumo chega. E aí ele acorda, toca a campainha e chega o fumo. Aí eu tive uma premonição. Então, essa superstição dentro do sonho também é interessante. Aí ele vai ter muitos sonhos, aí fica para o pós, fica no leitura. Mas ele tem muitos sonhos que envolvem essas pessoas nuas, essas pessoas que ele gosta. É, o ato sexual envolve ele e a Gisela com imagens, com memórias de quando ele era criança e o pai expulsou ele da cama. Então, assim, isso é para o pós na leitura, mas é interessante também de lembrar que ele tinha essa coisa com sonho. E foi um dos elementos que Freud usou, através da interpretação dos sonhos, seu próprio livro, para poder entender um pouco mais de quais figuras representativas estavam ali sendo expressas e evidenciadas a partir desses sonhos. Um ponto que a Melânia falou, da questão de contar dinheiro em ratos, é interessante lembrar que prestações em alemão é Raten, com um T, e ratos é com 2 T's. Então, assim, tudo que era prestações, Raten ou Raten, ratos, né? Então, E o próprio tantos pai que florinhos. vivia de jogo, e aí ele era chamado de Spielraten, que é jogador, né? Rato de jogo, né? Mas aí também tem uma tradução que poderia ser criança brincando, mas aí é uma outra. São associações que ele fazia, como ele é o homem dos ratos, Spielraten, que é esse rato de jogo, casa, né? Casa com todas essas obsessões que ele criou com o rato. E aí, Inclusive, diga. Pode falar, Melanie. inclusive, ele conecta essa questão do jogo com uma dívida do pai, que ele morreu sem pagar, uma dívida de jogo, com a obrigatoriedade de pagar o óculos. Olha como. Mais uma obsessão com dívidas agora, né? Entre tantas, ele tem mais essa com dívidas. E agora, pago ou não pago? Se eu pagar, vai acontecer aquilo de novo. E se eu não pagar, e agora? Decisão. E aí, por todas essas questões, Freud também levanta que o castigo dos ratos, esse episódio contado tanto pelo Timóteo quanto pela Melânia, o castigo dos ratos agitou sobretudo o erotismo anal, que desempenhava um papel importante na infância, porque em determinados momentos deu certo. Okay. Em determinados momentos, por muitos anos, ele acreditava que isso poderia ser um estímulo constante devido a vermes intestinais que o Ernest Lanzer tinha. Então, a região do ânus era uma região já percebida, conhecida e estimulada, e que, através desses pensamentos, desses medos, dessas ideias neuróticas obsessivas, foram se construindo mais relações e aprofundando nesses pensamentos cada vez mais complexos que ele expunha.
Por outro lado, o rato também ele era conhecido como transmissor de perigosas infecções e, por isso, poderia ser usado como um símbolo do justificado medo que os militares tinham de adquirir uma infecção sifílica, símbolo por trás do qual se escondiam em todas as dúvidas sobre o estilo da vida do pai durante o serviço militar. Então, mas para a gente encerrar e abrir para questões para a gente conversar, um outro momento é que Freud diz que em diversas vezes ele sentia compaixão também por esses pobres ratos, porque ele mesmo se sentia um sujeito asqueroso, sujo, mesquinho, e que uma vez enfurecido podia sair mordendo, como já aconteceu, como fez, né? E como outros roedores, então tendo inclusive sido terrivelmente castigado por essa razão. Então, no rato, ele realmente poderia encontrar a sua inteira imagem natural. É o que Freud, como Freud termina, mostrando as associações e como ele estabelecia essas questões da neurose obsessiva através desse símbolo principal que eram os ratos. A gente pode abrir para perguntas, para conversas, se alguém quiser falar alguma coisa, queira complementar. O meu querido, estimado, amado doutor professor Boia está aí, se quiser falar também, pode falar. Jorge, estamos abertos. O Jorge está? Jorge levantou a mão para falar? Jorge, você está aí? Mande um sinal de fumaça. Aê! Tô. Obrigado, boa tarde. Mas o doutor Boia pode comentar alguma coisa antes, se quiser. Eu ia deixar o doutor Boia fazer algum comentário. Bem-vindo, doutor Boia. Talvez ele não esteja com o microfone habilitado, enfim. Mas ele está dizendo aqui, mas não tem. Muito obrigado, doutor Boia, pela presença, pela participação, pelo olhar. Interessante a gente poder conversar entre a gente. O que você poderia somar, Jorge? Sim. O caso é este, muito interessante, porque eu acho que espelha muitos outros casos clínicos e esta forma de ele ter sido abordado é excepcional, não é? Pronto, temos que ler muito, temos que continuar a ver os detalhes em volta deste e estudar a própria neurose obsessiva nos dias de hoje, não é? Nos dias de hoje, como seria ao conduzirmos esse caso pela psicanálise. Em relação ao caso, eu não tenho muito a comentar, senão parabenizar a todos que contribuíram, Leonardo, Silvia, Melânia e o Timóteo. Muita força e estamos todos de parabéns. Então, era partilhar esse programa, esse convite da COPSIM, se for o momento, não é? Não sei se há algumas questões dos colegas antes de ir para esta parte. Só lembrando que eu não falei no início que esse é um evento organizado pela COPSIMO, com o apoio do LATESFIP, USP e da Associação Livre Campinas. Então, enfim, eu acho que o Jorge pode fazer o seu convite da COPSIMO, enquanto a gente vai conversando simultaneamente, não tem problema. O que você pode dizer, Jorge? Obrigado, Leonardo. Então, pronto, já está aí apresentado que esse é o fórum temático da COPSIM com a USP e a Associação das Campinas. Temos feito todos os quartos sábados, assim como o primeiro sábado, porque o terceiro é das aulas regulares. Então, queremos aproveitar para partilhar algum momento, algum andamento da COPSIM por cá.
como todos já devem saber, conseguimos ter aquele passo que tanto esperávamos, de ter a legalização da nossa associação, COPSIM, que é a Comunidade Psicanalítica de Moçambique cá, e tínhamos desejo de fazer muito mais, para além já temos vindo fazer, a continuação das formações, assim como também alguns programas sociais públicos. Então, neste âmbito de programas sociais, já começamos a fazer alguma partilha, não é, daquilo que seria a presença da psicanálise nos fenômenos mentais e sociais, como a questão do suicídio, que se lembra bastante nesse setembro, mas também em outubro vem aí o Dia Internacional de Saúde Mental, dia 10, e não queríamos ficar em silêncio. Vamos fazer um evento e, por coincidência, temos esse grande parceiro do Hospital Psiquiátrico de Infolene, que é em Maputo, uma referência nacional em saúde mental. Temos aí a participação, ainda por confirmar, da Universidade de São Tomás e outros também, outros particulares, singulares. Então, esse grande grupo do campo psicanalítico de Moçambique, estamos aí a estender o convite. O convite está aqui porque todos podem participar nas ideias, se quiserem. Vamos partilhar o programa em todos os grupos. O tema também, nós estamos a pensar em falar daquilo que são desafios, não é? De lidar-se com a saúde ou com a doença mental ao nível das famílias, ao nível dos próprios pacientes e ao nível dos profissionais, bem como ao nível da academia. No caso da Universidade de São Tomás, vai partilhar a sua experiência de como tratar desta questão, a formação de quadros que contribuem na saúde mental. Então, nós, COPSIM, vamos lá falar da psicanálise, que é uma novidade por cá em Moçambique, mas que sabemos que no mundo fora e Brasil já é um sucesso. A psicanálise faz parte dos grandes atores de saúde mental. Então, estamos lá a representar com a COPSIM. Todos estão convidados, podendo partilhar nas ideias desses temas, mas também queremos apoio para quem puder. Temos aí, nós tivemos uma realidade concreta em que o nosso hospital, que nós escolhemos, ele é público e depende inteiramente do fundo, não é? Fundo público, e quando então, existem eventos como estes, é um evento extraordinário ou fora daquilo que é o programa deles, então tudo é de acordo com o voluntariado. Nós, os membros cá, os do grupo presencial de estudos e membros fundadores, temos feito algum esforço, porque o que nos foi partilhado é que nossos doentes mentais, para qualquer evento de palestra e tudo que acontece lá, eles também sentem-se inclusos, sentem-se mais aconchegados e sempre é uma festa para estes momentos. Então, o hospital aconselhava, dentro das nossas possibilidades, em marcar alguma diferença, fazendo algum brinde de bolo, alguns sumos por lá, uma coisa mais básica, e então esse seria um lanche de confraternização com os nossos pacientes. Então estamos aí e vamos partilhar todas as necessidades em relação a este apoio e o programa. É isto que queria partilhar. Muito obrigado e Jorge. esperamos. Obrigado. Perfeito. E aí, a gente daqui vai conseguir participar disso de alguma forma? Na verdade, seria esta forma, porque nós não conseguimos a plataforma de modo que fosse híbrido, mas como disse, conhecendo o tema, alguém pode escrever algum trecho, como sabemos que aqui temos muitos psicanalistas e vamos dizer como é que a psicanálise se posiciona nesse desafio de atender o paciente mental, as famílias. Então, isso vai nos ajudar a preparar a nossa parte, como psicanalistas cá, será um contributo. E se tivessem esses apoios também, existem formas sim de canalizar os apoios, por exemplo, para o lanche, como for possível, a partir da professora Helena,
Pronto, ela entende um pouco das duas realidades cá e Brasil pode saber canalizar, se calhar. Mas antes disso, podia verem o plano todo, não é? Para quem estiver interessado, eu partilho no WhatsApp o plano, esta lista dessas coisas, com as possíveis até estimativas em termos de aquilo que são contas. Mais ou menos isto. Obrigado mais uma vez. Marcilene. Oi, né, obrigada pela apresentação e do Homem dos Ratos, é muito interessante, né? E é bom dar conta disso, que Freud não ficava preso à teoria, à histeria, né? Ele sempre tentava, através da clínica, fazer a teoria, e não ao contrário, né? Eu acho que a gente precisa estudar muito sobre a neurose obsessiva, porque também a sociedade está cada vez mais obsessiva, né? Cada vez mais tirânica, cada vez mais cobrando, cada vez mais rígida. Mas eu levantei a mão, na verdade, é que eu queria ver com o Jorge isso, né? O que efetivamente a gente poderia fazer de voluntariado, né? Considerando a distância. Eu acho que ele já falou um pouco isso. E se caso ele tiver interesse, a gente fez um evento aqui no Rondonópolis, que também não foi híbrido, sobre sofrimento psíquico, né? Sofrimento psíquico, quando eu falo, quem me escuta. Se tiver vontade, eu posso compartilhar meu texto para ele ler, que fala um pouco desse olhar da psicanálise, né? Eu baseei meu texto num autor chamado Juliano Garcia Peçanha, que é A Recusa do Não Lugar, que é uma pessoa que foi diagnosticada, internada, medicada, e que de alguma forma ele consegue fazer um laço, né, com a pulsão de via de uma outra forma, a não ser o entorpecimento da medicação. Mas era isso, e que legal que eles estão fazendo esse movimento, né, e no que eu puder ajudar de longe, eu posso enviar via WhatsApp ou até no lanche também. Tá bom? Muito obrigado, Marcelene. Sim, eu já vou mesmo precisar desse texto. Aliás, temos um grupo muito grande de jovens, alguns com pouco tempo aqui no COPSI, mas com muita entrega sobre esta. Então, vai ser muito útil essa experiência para basearmos com ela e podermos estar mais preparados. Obrigado. Então, mais detalhes mesmo seria no WhatsApp. Eu sei que boa parte aqui estamos no grupo do curso, Clínica Psicanalítica. Outra parte estamos aí no grupo de supervisão, de docência. Então, todos esses grupos podem escrever para o meu WhatsApp. E qualquer dificuldade, partilhem com a professora Helena. Ela tem estado mais de perto a acompanhar algum desses passos. Ou mesmo ao Timóteo também, ele faz parte desse grande movimento. E obrigado mais uma vez, Melânia, por esta disponibilidade. Obrigado, Jorge, Melânia, Timóteo, Silvia. A gente tem alguns Jorge, minutinhos ainda. O que o Timóteo pode falar? consegue me ouvir? Consigo ouvir. Bom, o Jorge dizia sobre este evento que vai decorrer já no mês de outubro, não é? E nós estamos a iniciar este evento, escolhemos este hospital por entender que é um dos hospitais maior, único hospital, né, a nível nacional, que trata diariamente de indivíduos com doença mental, e seria melhor estarmos lá a fazer a festa junto à família, junto aos profissionais, junto aos doentes, neste caso aos pacientes, e trazer a psicanálise. Nós temos tido problema devido à falta de dar diagnóstico de transtornos mentais e tal, atuar como psicanalista dentro da saúde mental, não é? É bastante diferente, né? Moçambique estava ainda naquele padrão da psicologia, naquele padrão de se existe
se existe lá sintoma, tem lá alguns sinais, então precisamos saber que tipo de transtorno é, não é? Então, este desafio que nós vamos para lá, que vamos também levar junto aos profissionais, troca de experiência, que não precisamos necessariamente dizer o diagnóstico ou dar um transtorno mental, mas sim podemos aliviar, podemos ajudar a aliviar o sofrimento desses pacientes, tal que pensamos no lema, não é? Que é COPSIMO do Atlântico ao Índico, aliviando sofrimento psíquico, não é? Do Atlântico, porque a professora Helena trouxe esta bênção em Moçambique, não é? De ensinar de forma grátis a psicanálise e para qualquer indivíduo, desde o momento de disponibilidade o seu tempo. Então, no nosso lema, colocamos COPSIMO do Atlântico ao Índico, aliviando o sofrimento psíquico. Queria acrescentar sobre isso, sobre o lema da COPSIMO. Que legal, Timóteo, que lema sugestivo, muito bom, muito bom. A gente tem a Selma ainda que levantou a mão, o que você queria falar, Selma? Selma tá por aí? Sim. Perdão. É sempre um prazer. Maravilhosa para aprender um pouco. Tá falhando, minha querida. Pelo menos eu não consegui ouvir. E queria também para todos verem que ia falar Selma, não importante, Pereira cura muito e que estas tardes continuem, não é? Porque é só aprendizado e Deu uma falhada, mas enfim, parece que a Selma está dizendo em relação ao bom, ao interessante, ao gostoso que é esse nosso encontro todos os sábados, já quase encerrando. São 2 horas de transmissão, de discussão de casos, de apresentação dos casos clínicos de Freud. Enfim, já para caminhar para o encerramento, se alguém tiver mais alguma palavra ou a acrescentar ou a questionar, ainda temos uns minutinhos, mas já para encerrar. Então, bom, já que aí, acho que é isso. Se a Milane quiser falar algumas considerações finais para a gente já encerrar. Quero sim. Lembrei aqui de uma questão que é o Lanzer, ele depois que ele terminou, né, as sessões com Freud, ele foi para a vida, né, gente? Foi viver. E conta a história que ele se casou com a Gisela, né? E faleceu aos 36 anos na Primeira Guerra Mundial, no primeiro ano da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, ele foi, se casou com ela, trabalhou, né, na área, na advocacia, e ao servir o exército, ele faleceu no primeiro ano da guerra. E outra coisa é agradecer muito, né, a gentileza dos colegas de me convidarem para esse momento que é tão bonito. Confesso que no início eu estava bastante nervosa, as borboletas no estômago estavam agitadíssimas, homeostase descompensada ao nível máximo, mas depois eu acho que eu consegui me sentir bem aí durante a apresentação. Só agradeço e desejo um ótimo final de semana a todos, aos moçambicanos, aos brasileiros. Meu grande abraço. Perfeito. Muito bom, Melânia, muito bom. Foi linda, muito bom. Acho que é sempre aquela frase, né? Que o Geraldinho Fosse semana passada também citou ela, que
psicanálise a gente aprende entre amigos, né? É só quando a gente... É o afeto, né? Se a gente é afetado por aquilo, a gente memoriza, a gente recorda das coisas, a gente consegue desenvolver, consegue tirar a borboleta do estômago e deslancha, porque é o movimento natural de conversar e falar do caso e lembrar dos nossos próprios casos, das nossas próprias, dos nossos próprios pensamentos. Então, eu agradeço muitíssimo todos. Jorge levantou a mão. Pode falar, Jorge. Pronto, era mesmo essa última consideração. Obrigado, Timóteo, né, por ter recordado o lema, que é muito interessante. De facto, está, não é? É a ideia de, mesmo ao escolher o hospital psiquiátrico, o que é que acontece? É que lá temos mesmo o ponto-chave para o contexto de saúde mental. Os psiquiatras, os assistentes sociais e tantos outros passam por lá. Então é um grande espaço para celebrarmos até esta chegada da psicanálise cá e poder passar essa mensagem que o conhecimento em psicanálise não tem elites, não tem fronteiras, e é por isso que, sem muito custo em termos material, nós tivemos essa oportunidade. Tudo partindo de um desejo de ser psicanalista, dos nossos colegas aí em Brasília, mas também transmitir como uma parte do tripé, não é? Da própria formação. Tá, isto não tem preço e é por isso que temos feito esse grande esforço de dar esta continuidade, não é? Não queremos que essa iniciativa fique pelo caminho. Então, é exatamente do Atlântico até o Índico que pretendemos contribuir para o alívio do sofrimento psíquico. Então, não é fácil os sábados estarmos aqui, todo mundo estando aqui nos sábados, não é? De manhã lá, cá tarde, fim de semana, é um grande esforço, uma contribuição que fica uma grande lição para nós e vamos passar essa mensagem aos profissionais lá, a partir do hospital psiquiátrico, isso vai chegar a todo canto de Moçambique. Obrigado. Muito legal, Jorge. É um grande prazer, é muito interessante estar aqui, é muito interessante essa troca, essa troca de cultura, isso é estudo, né? Isso é estudo, quando a gente troca realmente, quando a gente aprende com o que o outro fala, quando a gente lê, principalmente, né? Muito gostoso estar aqui com vocês. É um prazer gigantesco. Agora o próximo encontro é no próximo sábado, e aí depois o nosso com casos clínicos. Não lembro quem é junto com a gente, mas a gente vai se ajeitando aí. O próximo é Shreba, que a gente vai entrar, né, na paranoia. Vamos ver como é que vai ser isso. E é isso aí. O Timóteo queira dar uma palavrinha final também? Travou. Timóteo? Não. Travou. Se o Timóteo ainda chegar em tempo, consegue ouvir a gente, Timóteo? A gente não está te ouvindo? Está com uma interferência de algum microfone, não sei se eu... Enfim. Ok. Quero agradecer a presença de todos. Timóteo, Melânia, Silvia, Jorge, Marcilene, todo mundo que participou. Ana, Débora, estou vendo aqui o pessoal aqui em cima, mas tem tantas outras pessoas que estão participando, que estão agradecendo, os que vão assistir depois essas gravações. Lembrando que é um encontro organizado pela Copsimo, apoio do LatesFIP e também da Associação Livre Campinas. Aos sábados, estamos aqui
desbravando e tentando entender um pouco mais os conteúdos psicanalíticos. Obrigado a todos. Chico, Valeu pela obrigada. presença. Nos vemos numa próxima. Até lá. Agora. Tchau. Obrigado, Leonardo, Silvia, Milani. Obrigado a todos. Obrigada, André. Canimambo. Canimambo, Canimambo. Canimambo. Obrigado. É, Canimambo. Tchau.